Maravilhosa de sexta-feira, é 6 de outubro de 2023. Eu sou Viviane Schaefer, a partir de agora, em mais uma edição do programa Meu Testemunho de Vida. Com toda certeza, a gente fica ansioso para a próxima semana, para a próxima sexta-feira, para saber quem vai ser o entrevistado do dia, qual vai ser o testemunho que vai nos impactar, porque cada um deles, especificamente, alcança a nossa vida, seja de uma área, seja em outra, seja de um jeito, porque o Senhor, Ele é multiforme no seu agir. Ele age da forma que lhe aprouver, Ele alcança e usa quem Ele quiser, não é? Então, por isso, cada testemunho é de modo especial e particular nas nossas vidas. Cumprimentando você que nos acompanha através do nosso app, seja aí através do seu telefone, no seu computador, no seu carro, na sua casa, você que está a passeio, você que está de folga hoje, você que está a trabalho, para você que está sintonizado com a gente aqui na Rádio Resgate. A propósito, eu quero convidar você para nos acompanhar também através do nosso Instagram. A gente está com transmissão ao vivo também pelo Instagram da rádio, @radio.resgate com 2 T's. Tá bom? Acompanhe a gente lá. Muito bom dia para você que nos acompanha. A partir de agora, então, vamos cumprimentar o nosso entrevistado do dia, o pastor Douglas da Silva, ele que é esposo da pastora Ana e também apresentadores do programa de todas as quartas às 19 horas, o programa Missão em Frequência. E cada dia, gente, olha, tem trazido assim convidados especiais, não é? Mas enfim, o programa Missão em Frequência é na quarta-feira. Hoje é meu testemunho de vida e você pode acompanhar também as transmissões através do nosso YouTube. Também ficam todas gravadas lá. Vamos ao ponto então, pastor Douglas, porque a gente começa a falar sobre testemunho de vida e às vezes a gente tem que fazer em 2 edições, viu? 2, 3, até 4 edições já aconteceu aqui. Não é? Mas antes de começar, quero também cumprimentar a pastora Ana, que está presente aqui também no estúdio. Bom dia, pastora, acordando. Então vamos lá, pastor Douglas, bom dia, seja muito bem-vindo ao programa de hoje. Bom dia, Vivi, bom dia a todos que estão nos ouvindo, graça e paz. É uma gratificação, né? A gente ama falar das coisas que Deus tem feito em nossas vidas, né? Uhum. E é muito bom quando a gente pode compartilhar isso. Verdade. Né? Apesar que esse meu testemunho eu não sou muito de compartilhar. Uhum. Falando bem sério mesmo, minha esposa. Para poucos. Esse aqui eu não gosto muito de compartilhar, né? São poucas pessoas que sabem dos testemunhos, né? Eu já ministrei uma vez numa igreja, onde eu contei o meu testemunho, mas não foi gravado nem nada disso, né? E hoje eu estou contando novamente após 6, 7 anos. Uau! Então, assim, fico bastante tempo sem falar desse testemunho. Sim. Até porque mexe muito com a gente também, né? Entendi. Uma parte específica dele, que nem sempre você conta, é isso? Não, ele em si? Ele todo, né? Porque, Ele assim, de modo geral, né, desde a minha conversão até hoje, né? Então, tem o testemunho, tem vários testemunhos de vida, graças a Deus. Quem serve a Jesus sabe disso, né? A gente tem vários milagres para contar. Né? As manhãs, então, né? As misericórdias se renovam todas as manhãs. Todas as manhãs. Então, assim, por isso que às vezes o testemunho tem que acontecer aí, igual você falou, em 2, 3 programas, né? Sim. Mas eu tentei resumir para tentar pelo menos falar na parte que é o foco hoje, né? Tá. Sem tentar fugir muito do assunto aí. Perfeito. Mas é bem bacana, assim, a questão, porque envolve a questão espiritual, né? Então, a questão espiritual, hoje, quem tem mais tempo de convertido ali, né? Sei lá, 20 anos, mais ou menos, sabe que antigamente parece que o mundo espiritual acontecia ou reagia muito mais do que hoje. Né? Hoje a gente não vê tanto mover assim, né? Não porque o inimigo sumiu, não é isso? O inimigo talvez seja porque a gente não está tão aplicado. Eu costumo pensar nesse sentido, né? Porque os cristãos antigamente oravam, né? Meu Deus do céu, as irmãs do coque, canela de fogo, são poucas, né? Verdade. Então eu imagino assim que para o mundo espiritual se manifestar, porque lá em Josué o Senhor vai dizer, né? Me procurarão e me encontrarão quando... Isso mesmo. For de todo o coração, de toda a alma. Então eu imagino, sabe, que essa, vamos dizer assim, essa sumida de Deus se deve à nossa falta de empenho. Exatamente. Eu acredito, como igreja agora, num todo, né? Questão de intimidade com Deus, buscar. A minha esposa sempre fala o seguinte, que quem ora para ver anjo,
vê demônios também. Misericórdia, é Né? verdade. Então, assim, a pessoa, ela quer, quero ver o milagre de Deus, quero ver anjo, né? Mas só que quando você ora nesse sentido, você ora para uma abertura de visão espiritual. Isso. E quando você tem uma abertura de visão espiritual, você começa a ver as coisas espirituais. Né? E os demônios estão no nível todos, espiritual, né? Redor aí, né? É verdade. Mas então, pastor, você trouxe aqui o resumo, né, de tudo, mas conte-nos como tudo começou. Então, antes de mais nada, eu gostaria de deixar um versículo, né? Tiago 4,7 diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, eu já gosto de iniciar com isso, por quê? Né? O meu testemunho envolve muito essa questão de resistência ao inimigo mesmo, né? Eu lembro que começou, assim, a minha vida espiritual começou mais ou menos aos 4 anos de idade. Olha. Tá? 4, 5 anos. É de família cristã? Não. Cristã, digamos assim, era não praticante, né? Eu ia na igreja católica, nós éramos católicos, né? E então ele não era todos os domingos, essas coisas assim, né? Não era com frequência. Já eu tenho um lado da família que mexe com o lado espiritual, mas de uma outra forma, né? Que eu vou explicar mais pra frente aqui, né? Se ficar com frio, pastor, dá um toque. Tá um ventinho gostoso aqui, tá? Mas tá bom, tá bom. Pastor Ana também, se ficar com frio. Água pra mim, por favor. Então, assim, com 4 anos de idade, Vivi, eu tive uma visão. Tá? Então, eu não sabia que era visão, né? Mas com 4 anos de idade, eu fui deitar e vi. Eu vou tentar falar para quem está nos ouvindo conseguir imaginar. Tá? E quem está nos assistindo, eu vou tentar fazer gestos, né? Porque é mais fácil, né? Visual. Mas assim, então eu estava na frente, fui deitar, eu lembro muito bem disso, né? Eu fui deitar e olhando para a porta do meu quarto, eu vi 2 gnomos vindo correndo, né? E eles jogavam um ioiô. E esse ioiô ficava girando na frente da porta, né? E um monte de móveis do meu pai, da minha mãe, começaram a entrar dentro desse ioiô. Tipo, fez um redemoinho assim, né? Começava a entrar ali dentro e 4 anos de idade, imagina, né? Então eu já comecei no griteiro, desesperado, né? Meu Deus do céu, o que está acontecendo, né? É claro, a gente chamou pai, chamou mãe, né? E mãe sempre, né? Com aquele carinho todo de mãe, abraça, fica aqui filho e tal, vai passar e tal. E aí eu ia deitar de novo, quando de repente eu olhar para frente vi um gnomo correndo de novo. E isso se repetiu aquela noite inteira, né? Então todos os móveis entrando para dentro daquele redemoinho e no final aparecia a imagem da minha mãe e meu pai, como se eles se juntassem e saíssem. Se juntassem e saíssem. No dia seguinte, eu corri para minha tia. Minha tia que já é falecida, tia Dorza, da parte do meu pai, né? Ela sempre mexeu com esse lado de simpatia, espiritismo, fazer trabalhos, né? Ela sempre mexeu com isso. Então quando eu cheguei e contei para ela, né, a gente já tinha ela como referência, né? O quarto espiritual era ela. Então eu lembro que eu fui visitar ela e eu cheguei para ela e falei, eu tive não sei se foi um sonho, visão, mas eu vi assim. E ela falou: olha, Douglas, você viu a separação do seu pai e de sua mãe. Ela falou isso para mim, né? Você viu a separação do seu pai e de sua mãe. Então eu lembro que eu fiquei muito assustado, eu tinha 4, 5 anos, né? E a minha tia, não conta isso para ninguém. Minha tia sempre, ela teve muito respeito assim para essa questão, né? Então, não conta isso pra ninguém e tal, não sei o que, eu vou fazer uns trabalhos e tal. Aquele negócio todo, né? Eu sei que deve ter passado mais que um ano, meu pai e minha mãe vieram se separar, né? Então foi onde eles se separaram e eu fui morar com a minha tia. Essa tia, tá? Porque daí quando eu sou filho do meio, né? Tenho meu irmão mais velho e a minha irmã mais nova, né? Então nós 3, deixa eu ver se eu lembro agora, foi nós 3. Foi nós 3 fomos morar com a minha tia, né? Aí, claro, nesse período aí teve esse tempo de um mora um pouco com a mãe, um mora um pouco com o pai, né? Mas a minha tia, que eu digo que foi minha tia mãe, né? Ela criou por muitos anos minha vida, né? Então, assim, como eu fiquei vivendo com ela, e ela fazia os trabalhos dela, né? E os trabalhos dela eu ia junto, né? E eu lembro assim, Vivi, você tinha 5 anos. 5 anos, Só que assim, dos 5 anos até os 10, mais ou menos, eu não participava com ela, né? A gente sabia que ela fazia simpatia, então para nós era muito comum. Não tinha nada de errado nisso. De errado nisso. O assustador. O assustador, Como criança. Dava um pouquinho de medo, né? Mas... Então o que acontece? A gente acabou, lá para uns, sei lá, 8 a 10 anos, né? Eu comecei a
Aí com ela mais em alguns lugares, né? Fazer visitas, cemitérios, fazer visita, né? Em outros lugares. E até que tinha na esquina de casa uma amiga dela que era bem macumbeira mesmo. Essa era confessa, né? Eu sou macumbeira, eu faço trabalho e eu sou assim, né? E eu fiz muita amizade com um filho dela, que tinha a mesma idade que eu, né? Então, nessa amizade eu comecei a ficar na casa deles também. E a casa deles era tenebrosa, né? O que acontece? A casa deles era assim. Imagina assim, você entrando na casa, na porta principal, né? Então você abriu aquela porta, você tem a cozinha, certo? E do lado direito você tem um banheiro, tá? A próxima porta era a salinha dos trabalhos, né? Eu já vou dizer como é que era aquela salinha, né? A salinha dos trabalhos. Depois tinha a sala e o quarto. Então eu dormia lá para ficar com ele, né? E certa vez ela nos convidou, foi a minha tia que me convidou. Eu falei, eu estava muito mal na escola, uns 8, 9 anos, né? Estava muito mal na escola. E aí ela falou, não, então vamos fazer o seguinte, vamos entrar nesse quartinho e vamos pedir para você passar de ano. Então, daí minha tia começou, né? Tá, só não fala nada, fica quieto que eu vou conversar. Então nós entramos nessa salinha, aí a salinha eu lembro que era toda escura, preta, né? Tinha umas luzes vermelhas. Isso já era a sua tia na casa dessa mulher? Na casa dessa mulher, isso. Tá. Então como minha tia mexia muito com isso, ela também conhecia, né? Sim. Então ela falava, ó, tem que ter respeito, não pode fazer pergunta. Então tinha toda uma regra, né? Que tinha que seguir. Então eu bem quietinho lá, botaram eu sentado num sofazinho ali. E aí eu lembro que tinha mesa, em cima da mesa tinha muitas imagens, né? Então tinha pombagira, tinha capa, tinha várias imagens de demônios mesmo, né? Tinha um monte, assim, tinha muito, eu nem sabia que existia tanto aquilo, né? Mas tinha um monte lá. Então, quando essa mulher, que eu já esqueci o nome dela, mas quando essa mulher, ela incorporou, manifestou, né? Eu vou dizer o que ela fez, né? Ela se inclinou, botou a mão para trás do cabelo, né? Estou tentando falar para o pessoal que está ouvindo, né? Poder entender, mas ela botou a mão para trás do cabelo e jogou o cabelo para cima do rosto, para frente. Tampando. Vocês já viram o filme aquele, O Chamado? É igualzinho, né? Aquela menina do poço saindo do poço. Ficou igual. Cabelo preto, comprido, liso. Então eu fiquei traumatizado com o filme já, né? Essa é uma coisa de outro planeta. Então ela botou aquela imagem, aquele cabelo na frente dela e já esticou a barriga para frente e mudou a voz. Ali mudou a voz ficou grossa, falava em outro sotaque e cheiro de incenso, cheiro de fumaça, era uma coisa horrorosa, né? Aí a minha tia falou assim, daí ele perguntou, por que esse menino está aqui? Daí minha tia, não, ele veio aqui porque ele quer passar de ano, né? E aí o diabo deu uma dica ali que eu achei muito inteligente. Ele falou assim, não, mas passar de ano tem que estudar. Mas meio que óbvio, né? Tem que estudar. Eu dou as ferramentas. Ele falou assim, mas eu vou tentar ajudar. Então assim, eu comecei a entrar nesse meio, né? E aí tá, eu nem sei se eu passei esse ano, tá? Mas não lembro se eu passei, mas eu lembro desse episódio. E eu fui dormir na casa deles lá. E aí você imagina, Vivi, você tendo que dormir num lugar assim. Meu Deus, e dá vontade de fazer xixi, né? Na madrugada. Ai. Então, foi um Como problema. Foi um problema. Eu lembro que eu e ele tinha medo, né? Eu e o meu amigo. O filho dela também tinha medo, né? Ela falava para nunca abrir aquela porta, não sei o quê, que não podia chegar perto da porta, aquele negócio todo. Só que a porta ficava de frente para a cozinha e para chegar no banheiro tinha que passar por frente da porta. Ai, Jesus. Então era uma tortura, né? A gente ia devagarzinho, a gente chegava perto da porta, saia correndo para ir ao banheiro. Aí entrou, fechou a porta do banheiro, né? Ok. E para abrir a porta de volta do banheiro agora? Porque agora você está dentro do quadrado ali com a luz ligada, tá tudo bem, né? Agora, o que vai ter atrás da porta se eu abrir a porta do banheiro? Então, imagina que aquilo ficou totalmente assustador. Meu Deus, né? ainda mais depois de uma experiência dessa, uma experiência né? dessa, cabeleira né? para frente, negócio falando grosso. Bem estranho. E aí, eu lembro, já estou tentando resumir, né? Mas eu lembro de algumas vezes estar dormindo lá, de ver cadeira caindo, cadeira se mexendo, né? Tinha algumas coisas bem assustadoras mesmo lá, né? Então a gente ficou nessa vivência. Até que chegou na minha adolescência, né? Então, lá com uns 13 anos mais ou menos, eu fui morar com a minha mãe. Nessa época, já deixei de morar com a minha tia, né? Fui morar com a minha mãe, meu irmão, se não me engano, veio morar aqui em Joinville. Isso tudo lá em Tubarão, né? Lá mais pro sul, isso lá em Tubarão. Então, eu fui morar com a minha mãe, né? E tudo bem. E aí, aconteceu algo, que agora eu vou falar o segundo versículo, né? Que é Tiago 3,10, que diz assim:
de uma mesma boca procede bênção e procede maldição, né? Muitas pessoas talvez não acreditam nisso, né? Mas a palavra tem poder. O que você profere da sua boca tem poder, tanto para abençoar como para amaldiçoar, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com as palavras. Então, eu tinha uns 13 para 14 anos, eu queria trabalhar. Então eu fui fazer uma visita na casa da minha tia Dorza, né? Eu fui fazer uma visita para ela e comentei com ela. Tia, eu quero trabalhar e tal. Daí ela falou assim, olha Douglas, setembro, final de setembro, vai ter o dia de São Cosme e Damião, né? Que foi agora, que é dia 27 de setembro. Tá? Então, dia de São Cosme e Damião. Por que você não faz o seguinte? Você leva uma oferenda para eles, né? Uma oferenda que é com doce, balas e refrigerante. Você leva para eles, faz o seu pedido para se concretizar, né? E aí eu falei, amém, amém não, né? Eu falei, sim, eu vou fazer. Falei, eu vou fazer, vou fazer essa oferenda, né? Enfim, fui para casa. A minha tia morava em Capivari, eu morava em Tubarão, que é uma cidadezinha pertinho ali, né? Uns 40 quilômetros. Então eu fui para casa, tudo, e eu não fiz essa oferenda. Não fez? Não fiz. Esqueceu? Esqueci, né? Como eu já não estava mais morando com ela há muitos anos, né? Não tinha mais essa rotina, né? Certo. Depois que eu saí da casa dela, a gente vivia normal, né? Como ia na igreja normal, não mexia mais nada com o mundo espiritual, nada. Zerou assim, sabe? Certo. Bom, uns 3 anos, talvez. Zerado. Então, eu não fiz isso. Aí acontece que a minha mãe, ela fez uma cirurgia, ela precisou ficar de repouso, tá? E um dia ela estava deitada na cama dela, de repouso, de madrugada ela começou a falar. Ela começou a falar sozinha, resmungar. E aí acordou todo mundo, né? Meu padrasto na época, meu padrasto, minha irmã e eu acordamos e fomos lá ver o que estava acontecendo. Até porque ela estava de repouso, né? E a gente estava preocupado, né? Questão da saúde mesmo. Chegando lá, ela estava resmungando muito. E daí daí meu padrasto falava, ele chamava ela de Cheiro, né? Cheiro, você quer alguma coisa? Está precisando de alguma coisa? E ela não respondia, ela ficava com o olho fechado e só resmungando. E ele perguntando. Aí minha irmã chegou, a minha irmã mais nova, né? Mãe, a mãe precisa de alguma coisa? O que a mãe está querendo? Precisa de ajuda? E ela só resmungando, que eu digo assim, sem falar nada, né? Só ali naquele, fazendo gestos. Até que eu me aproximei e falei, ô mãe, aconteceu alguma coisa? Então, na mesma hora, com o olho fechado, ela virou para mim e disse, você me prometeu e não cumpriu. Nesse momento ela falou isso. Aí eu perguntei assim, mas mãe, eu não estava ligado ainda, né? Mãe, mas o que eu te prometi e não cumpri? Ela falou, você me prometeu e não cumpriu. E nisso acordou normal, como se nada estivesse acontecendo, pediu água. Eu lembro na época meu padrasto, né, que era o Valmir, ele não entendeu nada, mas já foi atendendo ela, pegou água e tal. A minha irmã também era nova, não lembro se ela fez alguma coisa, mas eu lembro que depois de um segundinho caiu a ficha, assim, deu aquele baque, né? Então, por isso que eu disse que nós temos que ter cuidado com o que a gente fala, né? Então, por causa de uma promessa que eu fiz, o próprio Satanás foi me cobrar, né? Ele foi cobrar de mim porque que eu não fiz. No dia seguinte, eu fui correndo para casa da tia Dorza, né? E contei para ela. Daí ela falou, meu Deus, tu não fez? Então é agora, né? Tem que fazer agora o quanto antes, porque isso é perigoso. E, né, fez aquele alarme todo, né? E eu falei, mas não sei nem o que é para fazer, né? Porque eu não estava entendendo. Então eu lembro que ela pegou igual festinha de aniversário da época, né? Tinha um copinho, acho que até rosa, se não me engano, um copinho. Ela botou o Guaraná, refrigerante, Guaraná. Pegou um prato, colocou um pedaço de bolo, tinha umas balas, alguma coisa assim, né? Ela botou dentro. E a minha tia morava no lado de um terreno baldio, né? Então ela falou, vai ali no meio do mato. Aí me deu uma vela branca. Vai ali no meio do mato, coloque a vela, acende. Então assim, eu não sei o significado de nada disso, tá? Eu não sei qual é o significado da vela, não sei dos doces, eu não sei. Eu sei que eu fiz o que ela pediu, porque, né? Ela que estava orientando, né? Sim. Então eu, desesperado, fui lá, fiz o que ela mandou. Acendi uma vela, né? Fiz ali, rezei um Pai Nosso, Ave Maria, né? Normal que ela pediu. E fiz
consagrei a eles, né? Entreguei a eles naquele momento e fui para casa. Né? Então, assim, antes de continuar, o que é Cosmo Damião, né? Para que as pessoas também que estejam ouvindo possam entender. Tá? E até também quem quiser pesquisar na internet pode ficar à vontade também, porque tem uma história bacana aí por trás. Cosmo e Damião eram dois médicos, né? Irmãos que viviam na Síria, tá? E eles se converteram ao Evangelho. Então, assim, por ser médicos, eles começaram a tratar as pessoas, e as pessoas eram curadas além da medicina que eles estavam aplicando. Tá? E a história da época, né, que você lê nos livros, conta que eles também pregavam o Evangelho, falavam de Jesus, para as pessoas aceitarem Jesus, né? Então eles eram convertidos. Então muitos acreditam-se que os milagres aconteciam, né? Obviamente por causa do poder do nome de Jesus. Como eles eram evangélicos, né? Eram cristãos, então eles faziam isso. Então aconteceu ali que num tempo, agindo assim, né? Eles foram condenados pelo governo imperial, né? Na época, porque o que eles faziam? Eles faziam que todos os pagãos se convertessem ao cristianismo, entendeu? Então eles não adoravam ao paganismo, né? As estátuas, né? Tudo que era voltado aos pagãos, eles não adoravam. E naquela época tinha a lei que era obrigado a adorar, né? Então, como eles não fizeram isso, eles foram mortos, né? Então, Cosmo e Damião foram presos e decapitados, né? Em 303 depois de Cristo. Tá? Lá em 530, tá? O imperador Justiniano, ele ficou ferido e, se não me engano, ele foi curado, não lembro da história agora, mas ele criou uma igreja em homenagem a eles. E tempo depois, a Igreja Católica fez a canonização, né? Então eles viraram santos Cosmo e Damião, que é o que os cristãos conhecem. Só que acontece que na época da escravidão teve uma mistura, tá? Os escravos africanos, eles queriam fazer as suas adorações, né, às entidades, né? E eles não podiam fazer isso com os senhores do engenho, porque eles eram, obviamente, né, seriam massacrados, né? Então eles tinham que, de alguma forma, poder adorar eles sem que eles soubessem. O que eles fizeram? Eles identificaram que os dois espíritos que eles adoravam eram relacionados, tinham uma certa semelhança com Cosmo e Damião, inclusive com a data. Né? Então, 27 de setembro, e eles também faziam 27 de setembro, próximo do Dia das Crianças também, né? E eles faziam também essa adoração. Né? Então, o que eles fizeram? Espiritual. Espiritual. Então, o que eles fizeram? Eles identificaram Cosmo e Damião como os orixás e beges deles, né? E fizeram uma grande cerimônia dedicada a essas entidades, tá? Que acontece dia 27 de setembro. E nessa cerimônia, o que acontece? Tem muito caruru, vatapá, bolinhos, doces e balas, associados a crianças, né? Que são oferecidos a eles e aos frequentadores do terreiro. Então, imagina assim, o que eles faziam? Eles botavam uma mesa grande, né? Cheia de doce, bala, refrigerante, e fazia a oferenda aos orixás, né? Aos orixás e beges, que eram crianças, e dava para todo mundo comer. Então naquela época era assim. Tá? Então como isso se fundiu e com o passar dos anos, até hoje a gente tem o quê? Que dia de São Cosmo e Damião é o dia em que nós vamos fazer uma mesa com doce, com balas, e dá para criança de rua, né? Morador de rua. Ainda hoje, né? Ainda hoje isso acontece. Acontece entendeu? bastante. Então as pessoas acabam fazendo isso achando que estão fazendo para os santos, né? Cosmo e Damião, e na verdade estão fazendo para entidades. Entendeu? Então, para orixás. Então há uma possessão demoníaca no meio de tudo isso. Tá? Então, só para o pessoal poder entender. Né? Então, a partir daí, começou então a minha vida, digamos assim, espiritual, o lado negro, né? O lado mais voltado para o escuro, né? Então, depois que eu fiz essa oferenda a esses Cosmo e Damião, que na verdade não foram para os santos, né? A gente percebe na história que foi feito para orixás, né? Então acabou que fez essa aliança. Né? Então começou a aliança a partir daí. Tá? Então, por isso que eles falaram, você prometeu e não cumpriu, era uma forma de começar a me segurar nisso. Né? Então, a partir daí, começou uma sucessão de possessões. Tá? A partir daí, a minha vida começou só a atender esses chamados aí, né? E acontecia sempre de madrugada. Né? Então, depois passou, graças a Deus, minha mãe, né? Ficou boazinha, normal, a vida seguiu normal. E durante a madrugada ela sempre começava a acordar. Ela acordava durante a madrugada e eu ia lá.
né? Ela falava, começava aquele resmungo, né? Tentando falar alguma coisa, eu chegava lá, o que está acontecendo, mãe? E aí eu imediatamente já falava, me traz um copo d'água. Aí eu fui levar um copo d'água para ela e ela disse assim, essa água não tem açúcar, tá sem gosto, bota mais açúcar. Eu achei estranho, fui lá, botei açúcar. Até então, nesse primeiro momento, eu achava que era minha mãe mesmo, né? Então eu fui lá, botei açúcar, levei, não, ainda falta açúcar. E fui botando açúcar até ficar bem doce. Aí ficou bem doce, tomou e disse, agora sim. Então assim, daí ela ficava sentada com o olho fechado e começava a conversar comigo. Eu comecei a perguntar, mas quem são vocês? Né? Por que vocês estão aqui? E eles começaram a me enganar de qual forma? Eles começaram a dizer assim, nós somos anjos de Deus, enviados por Deus para cuidar de você. Olha só. Então assim, eu sempre fui uma pessoa muito católica, eu sempre gostava muito de ir na igreja, né? Sim. Então eu sempre fui assim, tinha esse respeito. Então, talvez foi isso que também usaram, né? Para poder, né, intimidar, né? Não, nós somos anjos enviados de Deus. Até porque se eles falassem os demônios, eu ia ser correndo, né? Pra pegar você. Hoje, por exemplo, assim, como criança, né? Hoje eu imagino assim, né? Se fosse criança e visse um negócio desse, eu já teria saído correndo, botado fogo na casa, alguma coisa. Alguma coisa tem que só fazer, né? Mas na época eu não sentia medo. Na verdade, sentia um pouquinho, claro, né? Mas a gente ficava assim, apreensivo, né? Então começou, não, nós somos anjos de Deus, né? Enviado para te proteger. Eu falei, nós por quê? Não, porque tem mais de um. Eu sou o João, falava assim, e tem o Cosmo, o Damião e Maria. São crianças que estão aqui junto com você. E apontava, né? Eu lembro que apontava, ali está Maria, ali está Cosmo, ali está Damião, apontava assim. E, claro, não via nada, óbvio, né? Mas aí eu falava assim, mas qual que é tal? E eles falaram, não, nós somos crianças que no passado morremos. Então, eu não vou lembrar quem são os personagens que foram criados ali, mas eles falavam assim, vamos supor, eu sou João, né? Eu morri de fome. Tá ali Cosmo, ele morreu enforcado. Então por isso que ele não fala. Maria morreu de sede. Então cada um tinha uma morte, digamos assim, como é que fala? Trágica, né? E eles estavam aí e vieram como anjo, né? Então eles começavam a sempre se apresentar assim, e isso foi acontecendo, dia após dia, né? Não lembro agora se acontecia todos os dias. Mas era frequente. Mas era frequente, né? Não sei se uma vez por semana, cada 2 dias, né? Então, eu lembro que uma das vezes daí, nessas primeiras vezes, eles começaram a me orientar. Então, falaram assim, olha, Douglas, você vai fazer o seguinte, você não pode mais deixar assim nenhum doce aqui na casa. Você tem que ter doces, né, espalhado aqui. Bala de goma, balas, né? Chocolate não tinha, era mais doce, bala de goma, refrigerante, balinha com muito açúcar, era tudo isso, né? Porque falava que quando a gente vinha, a gente vai pedir. Então, já começaram a criar aquele vínculo. Né? Então nós vamos sempre estar pedindo. Realmente, cada vez que eles vinham, a primeira coisa é o meu doce. Então a gente tem que ir lá na geladeira, buscar o doce, levar até eles. Né? E através da sua mãe eles comiam. Eles acabavam. Isso, através da minha mãe. Eles acabavam se manifestando através da minha mãe. Né? A minha mãe não lembrava nada no dia seguinte, né? Ela sabia que aconteceu alguma coisa, mas não lembrava nada. Então, para ela parecia um sonho. Pelo que eu contava com ela assim, né? Comentava com ela. Para ela parecia um sonho. Só que para nós, como era anjos protegendo, então tá tudo bem. Né? Tá tudo dentro da legalidade ali. Sim, imagina, né? Tô sendo protegido, eles vêm conversar comigo ainda. Né? Então, a partir dali, eles começaram a pedir, além dos doces, eles começaram a dizer, e você tem que continuar com as oferendas também. E essas oferendas eram o quê? Todos os dias. Aí eles falaram assim, você pode escolher ou 18 horas, ou às 3 horas da manhã você tem que ir até um lugar baldio, né, no meio do mato, né, com árvores, mato, e levar para nós um copo de refrigerante, um prato de doce, bolo, uma vela, acender, daí falaram, né, você tem que rezar o Pai Nosso, Ave Maria e tal, e você vai consagrar para nós e vai deixar ali para nós. E eu perguntei assim, tá, mas como é que vocês vão comer? A minha pergunta na hora, né? Já curioso, né? 13, 14 anos ali. Mas como é que vocês vão comer? Nós comemos com o cheiro. Então nós sentiremos o cheiro e sabemos que você fez essa oferenda, essa oferta para nós. E tem que ser todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Então aí começou a minha saga prisional, vamos colocar assim, né?
a minha saga prisional, né, uma prisão mesmo. Espero que você não tenha escolhido 3 horas da manhã. Não, eu escolhi às 6, às 18. Às 18 horas. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente vai dar continuidade, né? Para saber como foi o desenrolar dessa saga. Jesus, Amém. Que história. Aguenta aí.